horas 4 minutos, 12h04. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já imaginou você descobrir, quando foi tirar um documento de identidade, que na verdade você foi trocado na maternidade? Pois não é que isso aconteceu com um adolescente em Cabedelo? Gente do céu, eu tô agora ao vivo com um advogado de uma das famílias, o Rodrigo Clemente de Brito Pereira, que vai conversar com a gente. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Nos traga mais detalhes dessa história, como é que isso aconteceu? Boa tarde, Paulo Neto, satisfação imensa estar participando desse programa de grande audiência da televisão paraibana. Tá me ouvindo bem, Paulo? Alto e claro, pode ficar à vontade, doutor Rodrigo. É um caso assim, bastante sensível, né? Envolvendo dois adolescentes e suas famílias. No ano de 2006 eles nasceram e houve uma troca de bebês na maternidade, né? No hospital maternidade Padre Alfredo Barbosa, do município de Cabedelo. E na época as mães tiveram parto, não estavam acompanhadas no hospital maternidade, e assim, houve essa troca, não perceberam naquela época, e apenas 13 anos depois, como você bem introduziu aí no chamamento da matéria, apenas 13 anos depois, quando uma das mães foi tirar o documento de identificação do filho e fez aquele teste que hoje consta nas carteiras de identidade do tipo sanguíneo, foi que verificou a incompatibilidade do tipo sanguíneo do adolescente com os pais os pais afetivos, né, que realmente criaram a criança. Ô, doutor Rodrigo, e agora, depois dessa descoberta, como é que estão hoje esses dois adolescentes, jovens? Eles vão trocar as famílias, um vai ficar com a família, com a mãe realmente natural, e o outro também vai ficar com a sua mãe natural? Haverá responsabilidade jurídica para com a maternidade? Como é que fica toda essa situação? A gente já está numa fase bem avançada em relação a isso, Paulo. Em 2016 houve essa descoberta e a gente acompanhou uma das famílias na época que descobriu, junto à Promotoria de Justiça de Cabedelo. E aí eu gostaria até de enaltecer o trabalho do promotor Guilherme Barros Soares, que quando assumiu o caso, né, tomou todas as providências necessárias à elucidação do caso. O que foi que aconteceu? Em 2016 ela descobriu isso e, na verdade, a criança, o filho biológico da mãe, descobriu a troca, só foi identificada 3 anos depois, né, porque a Promotoria de Justiça precisou pegar a lista de todas as crianças que haviam nascido naquela maternidade naquele mesmo dia, no dia anterior e no dia seguinte, para ver qual criança havia sido trocada. E aí foi um processo assim, bastante doloroso, porque foram feitos DNAs com várias crianças, e para você ter ideia, apenas na última criança da lista daquele dia, do dia 27 de março de 2006, apenas a última criança que nasceu naquele dia, quando abriu o DNA, foi que realmente se constatou que aquela criança era filha da mãe que havia descoberto a troca na maternidade. Caramba. E aí o promotor de justiça nos comunicou, pediu para a gente, entrou em contato, né? Ele entrou em contato com a outra família. Você deve imaginar que para as mães que estavam sendo contactadas também não era fácil, né? O promotor de justiça ligar para você e dizer, olha, a gente precisa fazer um teste de DNA com o seu filho, porque pode ser que tenha havido uma troca. Meu Deus. Então assim, foi um drama que muitas famílias cabedelenses viveram durante esse inquérito, durante o transcorrer desse inquérito,
E quando finalmente se descobriu, ele convocou uma audiência, foi uma audiência assim, bastante com emoção à flor da pele. Imagina. Né? E ele abriu realmente o laudo na frente das duas mães e constatou que a criança que havia feito o DNA era filha biológica da outra mãe. Né? E aí foi feito depois o DNA inverso, né, da outra criança com a outra família, e também se constatou que realmente a troca foi entre eles, tudo comprovado por DNA. Doutor Rodrigo, um abraço, muito obrigado. A gente vai continuar falando sobre esse assunto agora, viu? Certo. Um abraço, tudo de bom, muito obrigado. Um abraço. Um abraço, obrigado, doutor. Rapaz, eu tô... Cristina, cadê Glaucia Araújo? Coloca a Glaucia Araújo aí na tela, ela tá na frente da maternidade, para trazer mais detalhes sobre esse caso. Glaucia, eu fico imaginando o seguinte, sabe? Um escritor fazendo um enredo de um filme, talvez não teria condições de fazer algo parecido com isso que o doutor Rodrigo acabou de narrar e que você vai complementar, minha amiga. Que coisa, boa tarde, viu? Boa tarde, Paulo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no Correio Verdade. Que história, né, Paulo? E ela aconteceu aqui, ó, na maternidade Padre Alfredo Barbosa, que fica em Cabedelo. Essa história aí que o advogado contou, eu fico imaginando os pais naquela hora aguardando para saber o que aconteceu, né? E para você ter ideia, isso aí demorou 2 anos, foram feitos 10 exames de DNA nas crianças que nasceram no mesmo dia, que foi no dia 27, aqui de 2006. Então as crianças passaram todas pelo teste de DNA para saber quem era compatível com aquela mãe, com aquele pai que estava sem saber onde estava o filho. Hoje, esses 2 adolescentes, que têm 17 anos, continuam morando aqui em Cabedelo, são acompanhados por psicólogos, que, claro, eles precisam desse acompanhamento, porque não é fácil receber uma notícia como essa. Eles moram, cada um, com as mães, que não são as mães biológicas, porque eles se acostumaram com aquelas famílias, mas eles têm contato um com o outro. E a gente procurou aí as mães para falar, mas elas não quiseram, preferiram não falar mais sobre o caso, ainda estão abaladas, claro. E também a gente procurou a Secretaria de Saúde aqui do município de Cabedelo para saber o que é que eles pretendem fazer, já que eles precisam pagar uma indenização de R$80 mil a uma das mães. E a gente recebeu essa informação aqui de acordo com a produção. A assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde informou que que estão em contato com a Procuradoria do município para saber quais os próximos passos. Agora, porque a decisão da Justiça já foi tomada, né? Que precisa pagar os R$80 mil, e eles vão saber se vão recorrer ou aceitar e cumprir a sentença determinada pelo juiz. É isso, Paulo Neto, como você disse, uma história que dá um enredo de um filme, viu? Eu volto com você. Glaucia, um abraço, muito obrigado a você, querido. Olha, vou dizer uma coisa. Primeiro, mandar um recado pro pessoal da Prefeitura de Cabedelo. Não recorram, não. Sabe por quê? Primeiro, dinheiro nenhum do mundo vai ser capaz de diminuir o trauma que essas famílias estão vivenciando desde 2016. Porque imagine, minha gente, você ganhou um filho, mas na verdade você perdeu o outro. Você tá entendendo? O filho que a mulher gerou foi criado por outra pessoa, por outra mulher. E vice-versa. Mas você tem um amor, um carinho por aquele filho que você criou. Bom, na verdade, hoje essas mães, elas têm 2 filhos, mas só podem ficar com um. Tá? Então, assim, dinheiro nenhum do mundo vai diminuir esse trauma. Porém, ainda é pouco, os R$80 mil. É pouco. Não recorram, não. Vocês recorrendo, vocês vão perder nas instâncias superiores, acredito eu, que só vai aumentar esse trauma. O dano à família dessas pessoas. Tá? E eles não vão trocar de família, né, Cristina? Não trocam, né? Cada um vai ficar com a mãe que o criou.
Que coisa, meu Deus, que história. Minha mãe me dizia que eu nasci, era desse mesmo jeito. A mãe ia pro quarto, o filho ficava lá junto com outros bebês. Meu pai ficava assim, ó. Não tirava o olho de mim, do lado de fora, evidentemente, tinha um vidro, aí ficava lá, ó, na maternidade de Santa Isabel. Tava lá. Eu já não tive essa preocupação com minha filha. Porque Isabela nasceu na mesma hora, foi pro colo da mãe, veio pro meu colo e não desgrudou mais da gente. Hoje, inclusive, essas coisas foram evoluindo para não acontecer esse tipo de situação de troca de bebês, não é?